E aí, tudo em paz com você? Eu sou Wagner Delia e este é o projeto Testando o Som. Este projeto é um curso sobre o essencial de áudio, viabilizado através da Lei Aldir Blanc, pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto e governo federal. Desde já, deixe seu like aí, curta, se inscreva no canal, compartilhe, dá essa força aí. Então galera, chegamos no quinto vídeo, tá? Agora nós vamos dar uma recapitulada, tá bom? Sobre tudo que nós já vimos até agora, desde lá do primeiro vídeo até o último, no quarto, em que falamos sobre os processadores de efeitos. E também vamos abordar o assunto novo, que é falando sobre subgrupos, grupos de mute, né, e subgrupos, tá bom? Então, para começar aí, vamos partir de lembrar aqui, rever a nossa primeira aula, que foi sobre essa área aqui dos faders, né? E desses controles aqui. Para tornar esta aula mais didática e mais prática, eu estou aqui com uma cena mesmo real, né, utilizada para uma banda estilo pop padrão, tá bom? Aqui nós temos aqui os 20 canais, todos já nomeados, tá? A minha voz está aqui neste canal 20, que eu coloquei ela, eu tirei ela lá do canal 1, como estava nos últimos vídeos até agora. Coloquei ela aqui no 20º canal, para que nós possamos trabalhar aí canal por canal e parâmetro por parâmetro do que foi abordado. Então vamos lá. Primeiramente, quando vai se iniciar uma cena ou uma configuração de uma console, seja lá ela analógica, seja ela digital, o que você precisa saber é do input list, tá? É nada mais, nada menos do que a ordem de entrada dos canais da banda, né? A bateria, quantos canais a bateria vai ter? 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, depende do tamanho da bateria. Quem que vem depois da ordem da bateria? Baixo, é baixo, é uma guitarra, duas guitarras, tem um violão, não tem violão? Vozes, quantas vozes são? É uma voz principal, mais dois backing vocals, por exemplo. Tem cantores que usam microfone sem fio, vai ter a apresentação de um DJ, por exemplo. Na sequência, tem teclados, quantos teclados são? O teclado ele é em L, ele é em R, por exemplo, ou ele é mono, com um canal só, como se diz. Então, isso é o primeiro passo para se iniciar aí uma configuração de uma console, se iniciar uma cena, seja ela numa console analógica, seja ela numa console digital. Feito isso, recebido os canais, o input list, agora nós vamos nomear de acordo com a ordem que vai ser usada. Então vem aqui, coloca no canal do bumbo, por exemplo. Na sequência, caixa. Aqui nós temos apenas uma caixa, né, de bateria, por isso que eu coloquei snare top. Como eu falei lá no primeiro vídeo, quando eu abordei sobre inversão de fase, foi sobre isso daqui. Então aqui tem a snare top, que é a caixa, o microfone da pele da caixa de bateria. Na sequência nós temos aqui, se vocês lembram que eu falei da convenção da AES, Audio Engineers Society, então aqui o HH é de hi-hat, né? No Brasil é chamado de chimbal. Cada um coloca o nome como lhe vem, assim, de uma forma mais prática, mais fácil de saber a referência. Eu prefiro colocar essa nomeação com essa nomenclatura, porque primeiro que são apenas duas letras, né? E segundo que é o que eu já estou acostumado a usar, né? Ele é um nome mais curto, desde a época em que tinha que se anotar na fita, né, embaixo da parte inferior ou superior aqui do canal. Então eu colocava hi-hat. Na sequência, essa bateria, por exemplo, essa configuração é para uma bateria com apenas um tom e um surdo, né? Então por isso que está tom 1 e surdo, mas poderia ser tom 1, tom 2, tom 3 e surdo, depende da formação da bateria. Essa daqui é uma cena que eu já tinha pronta aqui, já tenho salvo aqui, para eventos de pequeno porte, né? Então aqui nós temos apenas o tom e o surdo. Na sequência aqui,
BSS de bass, né, que é o baixo. Então mais uma vez, essa é uma forma particular minha de nomear. Você pode colocar aí baixo, você pode colocar contrabaixo, como você preferir aí, como der para nomear na sua mesa, na sua console, na sua cena em geral. Aqui GTL é de guitarra L, left no caso, né, que é o canal esquerdo. Para essa cena aqui nós temos duas guitarras em GTR, guitarra right. Na sequência aqui eu coloquei o violão, tá? Vocês reparem que eu uso desta forma a bateria, aqui logo na sequência a harmonia, né? Baixo, guitarra, guitarra e violão. Poderia aqui ser, por exemplo, bateria e poderia ter uma percussão, por exemplo, né? Ou se dependendo da banda aí, se tivesse congas ou alguma coisa assim, tudo isso depende da forma em que você quer disponibilizar os seus canais. O ideal é de se colocar grupos de canais parecidos, próximos. Como, por exemplo, você não vai colocar bumbo da bateria e no canal 2, por exemplo, colocar a voz do cantor. Fica um pouco sem nexo, não é? Então, o ideal é que se coloque a bateria na ordem mais ou menos aqui parecida com essa, que se inicia no bumbo, depois vai para caixa ou caixas, né? Dependendo se tiver uma, duas caixas, se tiver caixa de microfone de pele, microfone da esteira da caixa, depois os hi-hats e assim por diante. Os instrumentos de harmonia, sendo eles de cordas, de sopro ou de teclas, né? No caso dos teclados, piano, o ideal é que estejam próximos, mas como eu falei, a ordem depende de como vai ficar a melhor forma. Não adianta você querer colocar parecido com o que eu uso ou que o técnico A ou B usa e você se perder dependendo da quantidade de canais que você vai ter. Mas voltando aqui, na sequência aqui o próximo eu coloquei a voz 1 e voz 2. Isso porque esta é uma cena genérica. Tá? Quando você faz uma banda, por exemplo, que você conhece, que você tem intimidade, você vai colocar, claro, o nome dos cantores. Poderia estar aqui, por exemplo, mesmo que eu não soubesse o nome dos cantores, mas, por exemplo, se esse voz 1 aqui, que é um back vocal, toca uma guitarra, por exemplo, eu poderia colocar aqui voz, guitarra. Por exemplo, só para eu poder ter uma melhor orientação na hora que estiver mixando. Tá bom? Porque se acontece alguma coisa ou a voz dele está mais alta na mixagem, que eu sei que é a voz da guitarra 1, por exemplo, da guitarra L, então eu vou direto nele, né? Se eu não tenho intimidade. E se eu tenho intimidade aí, eu conheço, já sei lá que a voz 1 é o João, então eu vou direto na voz dele. Então na sequência eu coloquei aqui voz 1, voz 2, no caso para se ter dois backing vocals, né? E a voz principal. Como eu falei, essa é uma cena bem genérica, bem prática, que ela está aqui, a voz principal aí, para que seja, pode ser o cara que toca o violão, o cara que toca a guitarra, ou o cara que toca baixo, ou mesmo não tocar instrumento nenhum, ele ser apenas o vocalista, não menosprezando os vocalistas, né, de apenas, mas ele ser o vocalista principal, então tá aqui. E novamente, se eu conhecer, se for um dos meus amigos, de grandes cantores que estiverem aqui, eu vou colocar o nome deles aqui para eu poder me orientar, tá certo? Na sequência aqui, nós temos o sem fio 1, sem fio 2. Por quê? Dependendo do evento que eu estiver fazendo, como eu falei já, essa é uma cena genérica. Então eu costumo colocar assim, porque se for, por exemplo, um evento que tenha uma palestra, uma cerimônia, alguma coisa assim, como uma cerimônia de casamento, algo do tipo, eu já tenho aqui os canais configurados, tá, para os microfones sem fio. Eu não preciso estar mudando nada disso, tá? E se eu precisar acrescentar algo mais, como uma percussão de repente, ou algo do tipo, eu posso mudar aqui, renomear esses canais rapidamente, tá certo? Na sequência aqui, nós temos os canais do DJ.
tá? Que também poderia estar aqui com o nome de DI, por exemplo, né? Que é justamente para isso, caso haja um DJ ou algo semelhante, né? Que vai ter uma música, uma trilha sonora, alguma coisa assim, eu já tenho os canais separados aqui, tá bom? E aqui na sequência, KL e KR, são dos teclados, né? Dois canais de teclado, sendo para um teclado só, se ele for estéreo, né? Como eu falei, de repente, se tiver dois teclados, por exemplo, eu tenho aqui o canal do DJ para se insertar também aqui o canal, o outro teclado estéreo. Tá? Na sequência aqui, já no canal 19, ele está de by, que é uma abreviação de standby, tá certo? Essa standby aqui é justamente, como o próprio nome diz, qualquer coisa a mais que eu precisar insertar. Se eu precisar, por exemplo, ter uma dobra aqui, ou um standby da voz principal, por exemplo, que é muito comum. Se eu precisar colocar aqui um violão de alguém que vai fazer apenas uma participação, eu já tenho um canal aqui separado, tá? E configurado para isso. Ok? Esse na próxima sequência aqui é a minha voz, que é esta voz que vocês estão falando, que também eu coloquei aqui apenas para esta aula, tá? Então ela pode também vir com qualquer outro objetivo aí. Lembrando que existem configurações que são mais simples, como por exemplo de vozes, configuração como do standby, por exemplo, que ele está flat, como se diz, né? Ele não está com nenhuma equalizador, nem compressor, nada disso. Então ele fica mais fácil, mais flexível se você tiver uma necessidade de urgência, sim. Então, este é a forma como eu nomeio, tá? E é uma orientação aí para você iniciar, tá? A sua configuração da sua cena, seja se você for fazer numa console analógica ou numa console digital, você ter aí uma noção disso daí é bastante útil para você. Agora eu vou falar para vocês aqui sobre os mutes. Tá bom? Da sequência aqui já falamos sobre o nome, agora vamos subindo aqui para essa área de mutes. Os mutes, eles têm aquela possibilidade de você fazer o mute individual, né, de canal por canal, e tem a manha que é os recursos que hoje em dia a maioria das mesas de digitais e algumas analógicas de grande porte elas têm, que são os grupos de mute. Tá? Nada mais, nada menos pessoal, do que você endereçar, tá? Ao invés de você ficar dando mute canal por canal, você endereça todos eles para um subgrupo de mute só, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui e ela indica, por exemplo, ó, esse umzinho aqui que está em vermelho, tá vendo? Nos canais da bateria, que indica que esses só fazem parte do subgrupo 1, que está em mute, e também do subgrupo 6, tá? Aqui, se vocês notarem, ó, eu coloquei subgrupo 1, eu coloquei o nome aqui, bateria. Lembrando que este é um recurso, é a forma de se usar desta mesa aqui, tá? Em outras mesas sempre existe algo bastante parecido, só o caminho é diferente. Tá? Lembrando mais uma vez que eu não estou passando aqui para fazer um vídeo sobre a console UI24 da Soundcraft, mas sim sobre o essencial de áudio para vocês. Aqui agora nós temos o mute e os grupos de mute. A bateria está no eu vou abrir aqui um view. Então aqui nós temos a minha bateria, que aqui neste caso ela está com 5 canais, e aqui agora eu vou liberar o grupo da bateria. Ó, quando eu clico, ela automaticamente liga todos os canais. Isso me facilita muito na hora de uma passagem de som, por exemplo, tá? Eu vou acionar aqui todos os canais juntos. Aí, por exemplo, eu estou passando aqui só a bateria,
Então eu vou passando ela só com ela aberta. De repente, se um violão ou um teclado ele for ligado, ele for plugado no cabo, não vai dar nenhum ruído, tá? E também não vai ficar interferindo na minha passagem de som na hora que eu estiver configurando os canais da bateria. Tá certo? Então este é o recurso. Aqui neste caso eu coloquei a bateria, né? Aí depois nós temos aqui a parte da harmonia. Então aqui eu tenho no grupo 2, no grupo de mute 2, o baixo, né? Aqui que ele está aberto, a bateria, a guitarra L, a guitarra R e o violão. Na sequência aqui eu coloquei no segundo grupo aqui de mute as vozes, tá? Que isso como mais também é uma forma como eu trabalho, tá, pessoal? Que eu achei que eu já me identifico assim. Isso não quer dizer que isso tenha que ser uma coisa padrão para o que você tenha que fazer também dessa forma, mas fique à vontade aí para fazer da melhor forma para vocês. Por quê? Se, por exemplo, a banda está tocando e ela está numa introdução de uma música, por exemplo, ou numa parte final, então eu vou e dou o mute apenas nas vozes, evitando dessa forma os vazamentos, né, do restante da banda. Tá? A mesma coisa acontece o contrário. Se eu tiver, por exemplo, um momento que a banda toca apenas uma voz e violão, por exemplo, eu dou um mute nos outros instrumentos e deixo apenas a voz e o violão para que não corra o risco de ter ruídos e vazamentos indesejados. Eu coloquei um grupo de mute para o sem fio e os canais do DJ. Você repara aqui que quando eu acionei lá, ele liberou os canais do sem fio e os canais do DJ. E por último aqui eu coloquei os canais do teclado, tá bom? Mas lembrando, como eu falei, esta é uma cena genérica que eu uso para diversas bandas para facilitar, né? E eu poderia, por exemplo, adicionar esse grupo de teclado, por exemplo, no grupo da harmonia, tá? Para ficar uma coisa mais prática. E por último, que eu quero colocar para mostrar para vocês aqui, é que eu coloquei all, que no caso é de tudo em inglês, tá bom? Eu vou dar um mute aqui na minha voz, porque também está inclusa a minha voz neste all, né? Vocês percebam que ele tá azulzinho aqui. Aí eu vou dar um mute neles, só para vocês verem. Minha voz também vai ser desligada quando eu apertar o all. Bem, então dando sequência aí, nós já falamos, né, sobre a nomeação dos canais, né? Nós já falamos sobre os mutes, né, ou mute, né? E adicionamos aí o multigrupo, né? Ou grupo de mute. Como eu falei no início, que ia ser abordar essa nova informação. Então, dando sequência, quando você está configurando a sua cena ou configurando a sua console, aí o próximo passo é essa questão dos pans. Vocês se lembram lá que eu falei sobre a questão dos pans, né? Então, os pans você pode tanto abrir ele para um lado do L como para o lado do R, né? E também alguns canais, eles tem assim, por lógica, né, eles ficarem no centro. Canais principalmente que marcam o tempo da música, que são denominados como que tem apenas um instrumento, por exemplo, né? Mas a questão artística, a gente sabe que ela vai muito além disso, né? Mas é apenas para uma questão de conveniência, né? Nós temos aqui, por exemplo, o bumbo. O bumbo normalmente ele fica no centro, né? A caixa, mesmo sendo a caixa, quando muitas pessoas me perguntaram aqui se a caixa eu colocaria a esteira para um lado e a principal para outro, não, as duas ficam no centro, tá? Então sempre a caixa, elas ficam se somando. Você pode, por exemplo, ter uma segunda caixa, por exemplo, que geralmente são caixas de efeitos que alguns bateristas utilizam. Então você pode colocar ela, de repente, ela virada para um dos lados do LR, né? Para justamente ela dar essa diferença. Mas lembrando que essa questão do pan, ele é útil
se você tiver, por exemplo, se você for fazer uma mixagem, claro, em LR, gravando ela para gravação, né, ou para captação, e também se você estiver com um PA estéreo, né? Se estiver em mono, não vai adiantar nada. Na sequência, nós temos aqui os tons e surdo. Tom e surdo de bateria é algo que é bastante legal de se brincar com os pans, tá bom? Normalmente eu coloco assim, o tom, o primeiro tom, ele é aberto um pouco para o lado left, tá? Se ele tiver um segundo tom e um surdo, geralmente eu coloco o segundo tom no centro, né? E o surdo um pouco virado para a direita, pro right, no caso, né? Pro canal R. Ou então coloco os tons tom 1 e tom 2 eles abertos e o surdo no centro, né, que o surdo é aquele mais grave, então dá a soma dos graves no meio também. Enfim, isso depende, como eu falei, isso é uma questão bastante artística e o ideal é que você teste, você treine bastante para adquirir intimidade e adquirir principalmente a sua identidade sonora, tá? Aqui eu coloquei os tons um aberto para um lado e o surdo um pouquinho aberto para o outro. Normal, às vezes, pessoal, eu chamo também o surdo de tons, né? Tom 1, tom 2, tom 3, alguma coisa assim, mas é referente aos tambores da bateria, então. Então pronto, aí eu coloco um pouco virado o tom 1, um pouco aberto para o left e o surdo um pouco aberto para o right, né? Para a direita, esquerda e direita. Na sequência nós temos o baixo. No geral, o baixo também é um instrumento principal, um instrumento de marcação, né? Então ele costuma se ficar no meio também. Então, dando continuidade, nós temos aqui as guitarras, né? Eu coloquei as guitarras aqui como L e R e eu abri elas L e R, porque normalmente os guitarristas eles têm uma característica diferente de uma guitarra e outra, né? Um tem um timbre mais pesado, o outro tem um timbre mais harmônico, mais limpo. Um tem uma guitarra mais grave, o outro mais aguda, mais estridente. Aqui eu deixei o violão no centro, já que as guitarras estão em abertas, tá? As vozes, no geral, elas ficam no centro, principalmente a voz principal. Mas você pode abrir os back vocals para a direita e para a esquerda, ou dependendo de como for a disponibilidade do palco, né, dos artistas do palco, dos cantores, justamente para dar esta impressão, para dar esta sensação de que a voz está vindo da região, do local de onde o cantor, a pessoa que está cantando está fisicamente, tá? Aí na sequência aqui nós temos outros microfones que são os sem fios, tá? Mas esse daí eu também deixo eles no centro, afinal são as vozes. E o DJ. Normalmente o DJ, aqui nós temos uma coisa bem interessante, que esses canais aqui, eles estão linkados, tá? Eu coloquei porque o sinal que teoricamente tem que vir do DJ é os dois no mesmo volume. Na sequência aí nós temos os teclados, que também, no geral, eles são estéreo, tá? Eu não linkei aqui para poder ter algumas liberdades de mexer nos canais, caso precise. Mas, no geral, os teclados têm uma programação, cada um que seu músico faz, mas, no geral, eles são em estéreo. E agora, nosso próximo item, nós vamos para os equalizadores. Tá certo? Quando você estiver aí montando a sua cena, a sua passagem de som, no geral a equalização ela você consegue fazer ela no momento que você está passando ali o sinal do seu instrumento, seja ele uma voz, seja ele um instrumento de linha, de cordas, seja ele a bateria, por exemplo. Mas já se sabe cada instrumento, por exemplo, qual a área em que ele atua, a área de frequências, né?
que ele atua. Por exemplo, quando eu vou fazendo a minha cena, se eu inicio ela do zero, eu começo, né, pelo bumbo, tirando geralmente as frequências de médio agudo aqui do equalizador, já que o bumbo no geral ele não fala nesta área, nessa região, mas isso existem exceções, tá, pessoal? Acentuo um pouco os graves, né? E os agudos. Isso seria uma equalização prévia aí para você poder adiantar, tá certo? Aí na sequência nós temos a caixa, que no geral a caixa vem com um filtro, um High Pass Filter, é um dos primeiros instrumentos aí da nossa linha aí de equalização da mesa de som. Ele vem com o High Pass Filter, já que a caixa não fala essas frequências, e também para evitar, como nós falamos lá no vídeo, as sobras, né, e ruídos indesejados aí nessa área aí. Pode-se colocar aí até a região de 150 Hz mais ou menos. Isso vai variar com o microfone que você estiver usando e o timbre da caixa, né, do instrumento estiver sendo usado. A região em torno de 1 kHz aproximadamente, eu costumo tirar também, dependendo se você tem um microfone da esteira ou não, ou deixa flat, ou acentua-se aqui a região dos agudos, para que ela tenha uma mais definição, para que traga o ruído dos sons da esteira, mesmo não tendo o microfone na esteira, né? Na sequência aí também nós temos aqui o hi-hat, que é o chimbal, né? E esse eu costumo colocar o High Pass Filter no máximo aqui. O nosso High Pass Filter ele vai até 1 kHz apenas, né? Aí a partir daí é a questão do Q dele, né, que determina, mas o High Pass vai até 1 kHz para que apenas reproduza os sons agudos mesmo do chimbal. Aí vai depender se houver necessidade ou não para se adicionar frequências agudas, mas isso varia com o microfone e com o timbre do instrumento. Os tons da bateria normalmente eu coloco um High Pass Filter para novamente os ruídos indesejados, né? Uma atenuação aqui na região de 1 kHz também, certo? E uma acentuação nos agudos para a definição da nota, mas isso varia com o timbre do instrumento e o microfone, tá? Isso aqui é só uma prévia do que você pode adiantar, por exemplo, na hora que você estiver iniciando a sua cena, para você não ter que começar do zero na hora que estiver passando o som do instrumento. E na sequência nós temos o surdo. O surdo, esse sim, já deixa um pouco mais os graves, né? E o restante ele assemelha-se muito aos tons da bateria, né? Com uma acentuação aqui nos agudos, né? E uma atenuação nos médios agudos, né? O baixo, no geral, trabalha-se com ele praticamente em flat. Apenas com um pequeno high pass filter aqui, para que ele não sobressaia muito com relação aos outros instrumentos de corda. Mas depende do instrumento, depende da linha que o baixista toca. Em algumas situações, ele totalmente flat é possível. As guitarras aqui, eu coloquei o High Pass Filter nas guitarras porque eu utilizo elas microfonadas. Tá ok? E novamente é para evitar sobras de grave, principalmente de vento e tudo mais, e também sobras do sub e do PA, dos graves, né? Aí do PA. O violão vai mais ou menos na mesma linha também, dependendo de como você quer destacá-lo no meio da mixagem. Aí acentua-se aí a questão dos agudos e talvez até do médio grave, dependendo se o músico ele toca com palheta ou se ele toca com os dedos, por exemplo, um dedilhado, tudo isso varia. As vozes elas são muito particulares, pois depende principalmente da entonação de quem está cantando, né, e do microfone sendo utilizado. Um bom microfone ele exige pouca equalização, basicamente. Tá? Mas uma coisa que todos os canais da voz necessita com certeza é do High Pass Filter. Canais como do DJ e teclado, por exemplo,
Normalmente costuma-se usar ele flat, tá? Tudo depende da equalização em que estará sendo enviado até você. Possa haver situações em que você tenha que colocar um high pass filter e outras não. No geral, a equalização para você iniciar uma cena é essa daí, tá ok? Aí você adianta para que na hora mesmo os ajustes sejam feitos enquanto você está passando o seu canal, enquanto você está fazendo o som do canal. Os próximos itens que vamos abordar agora é essa área aqui de cima, dos ganhos, tá bom? Primeiramente, começar a falar da estrutura de ganho. A forma melhor de se trabalhar é mesmo na hora da passagem de som, tá? Porque o ganho dele é determinado pela quantidade de sinal que o canal recebe. Tá? E dependendo do instrumento, dependendo do microfone, dependendo da pegada do músico, seja ele um instrumento, seja ele um cantor, tudo mais, vai variar essa quantidade de energia que está sendo enviada para o canal. Tá? E lembrando que o ganho, ele nada mais nada menos é do que um amplificador, um pré-amplificador. Ele recebe um sinal e eletricamente ele injeta energia elétrica, fazendo com que aquele sinal aumente. Tá? Então o ideal, a forma correta é você com um canal mutado, canal de fader mutado, você vai ajustando seu volume de ganho até que ele chegue aqui na região que é considerado de 0 dB da mesa de som, tá? Por quê? Se você tiver ele com 0 dB, você tem o que nós chamamos de headroom aqui em cima, certo? Que é o quanto você pode aumentar do seu canal e ele nem vai ficar tão baixo quando você precisar de mais volume na sua mixagem, tá? Se você aumenta muito o ganho, como eu já disse, ele vai ficar aqui próximo do máximo aqui e nos picos ele pode distorcer. Lembrando que a música ela é composta de dinâmica, então hora vai tocar mais baixo, hora vai tocar mais alto, hora o cantor vai cantar mais forte e hora mais baixo, mas a média você tem que ter aqui no 0 dB para que você tenha aí um controle para mais ou para menos. Tá certo? E após você trabalhar a estrutura de ganho com o canal fechado, tá? Aí você libera o canal e vai abrindo ele até o volume desejado. O próximo aqui que vamos tratar é do 48 volts, tá? Que também merece um cuidado especial. Por quê? Porque ele injeta energia elétrica, o Phantom Power, tá? Para excitar o microfone que está lá na ponta do cabo. Só para deixar claro aqui é que o pré-amplificador ele injeta voltagem elétrica para que o sinal do áudio aumente, tá? Para você ter um maior sinal de áudio dentro da sua console, da sua mesa de som, tá? Já o Phantom Power não, ele envia 48 volts pelo cabo para que dessa forma o seu microfone condensador ele funcione, tá? E a forma correta é também com o canal fechado. Você aciona o 48 volts, espera um tempinho, quando ele entra em ação, aí sim você está apto a abrir o canal, tá? Para que não haja dessa forma nenhum problema no seu sistema, nem na sua mesa, nem nos alto-falantes e também no microfone. O nosso próximo item agora é a inversão de fase, tá? Para isso, eu adicionei aqui o canal Snare Bottom, que é da pele de resposta, da esteira. Para se ter um aproveitamento correto, inverte-se a fase geralmente do canal da esteira, para, desta forma, evitar os cancelamentos, que eu fiz um teste na prática para vocês no segundo vídeo, tá? Se você não viu, dá uma olhadinha lá nos primeiros vídeos lá, que você vai ver que tem essa função, que tem esse efeito de cancelamento quando se coloca
dois canais, dois microfones dispostos, captando o mesmo áudio, mas com tempos diferentes. Isso gera-se os cancelamentos. Então, neste caso, como temos dois microfones captando sons com tempos diferentes, então aciona-se a inversão de fase. Agora, veremos a questão dos subgrupos, tá? Vamos falar sobre eles aqui, como que funcionam e para que é a sua utilização. Diferente dos grupos de multi, tá? Isso não quer dizer que não possa ser utilizado para multigrupo também, porque vocês veem aqui que aqui, por exemplo, está o subgrupo da bateria e ele tem um mute aqui, certo? Mas a sua principal função é agrupar um determinado quantidade de canais aqui, sejam eles da bateria, por exemplo, de um mesmo instrumento, ou de vários instrumentos, como grupos de harmonia, as vozes, ou até mesmo a banda toda, por exemplo, para você que você tenha um controle geral daquela quantidade de canais, tá? Aqui, por exemplo, está o grupo da bateria. Eu vou abrir aqui o controle da mesa UI24 para nós vermos aqui, ó, aqui está o canal do bumbo, o canal da caixa, né, as duas caixas, como eu coloquei, dos tons e surdo. Então isso significa que daqueles 5 canais eu tenho um controle aqui. Quando eu abaixar aqui, eu abaixo todos os 5 canais de uma vez só, tá ok? Além disso, ainda se tem a possibilidade de você trabalhar com processamentos deste grupo, tá? Eu vou trazer aqui para vocês a página. Ó, aqui nós temos compressor, nós temos como colocar um compressor, por exemplo, para este grupo, para que seja feito uma compressão, uma compressão paralela, como se diz no áudio de gravação, de estúdio, né? Então você faz uma compressão paralela onde se comprime todo o grupo da bateria. Com isso, evitando picos no geral do som da bateria e também trabalhando as frequências. Além disso, você tem a possibilidade também de ter por exemplo, uma equalização, né, para um determinado grupo. Você pode também ter, por exemplo, os efeitos aqui, tá? Para aquele grupo. Se você tiver, por exemplo, com vozes, trabalhando com o coral, que você trabalhe com um determinado número de vozes, você acrescenta todos eles para um subgrupo e aqui você traz todos eles para o mesmo ambiente, fazendo dessa forma muito mais fácil de se trabalhar, ao invés de quando você coloca um por vez, tá? Isso é a infinidade de possibilidades dos subgrupos, tá? Além de controle, você tem a possibilidade de se trabalhar o efeito, de se trabalhar o grupo de canais de forma de você ter mais controle, mais possibilidade. Beleza, galera? Este foi mais um Testando Som. Obrigado aí pela sua audiência, obrigado por ter assistido. Deixe seu gostei, deixe seu like, assista aos outros vídeos, curta, compartilhe este vídeo e os outros também para pessoas que você sabe que vai ser importante, tá bom? Lembrando que este projeto ele é viabilizado pela Lei Aldir Blanc, através do governo federal, governo do Rio Grande do Norte e também a Fundação José Augusto. Valeu, tchau, tchau!